Batman que ri foi um dos vilões mais marcantes nessa fase death metal, onde a DC decidiu mostrar mais sobre o universo sombrio de várias terras, que por sinal foi nessa saga metal que o Batman que ri ganhou os poderes do Dr. Manhattan, onde ele ficou extremamente poderoso. Mas se ao invés da Liga da Justiça enfrentar o Batman que ri, e se os Vingadores enfrentassem o Batman que ri Manhattan, quem venceria? Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre quem realmente venceria. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Tudo Mais e um duelo mortal. E estamos aqui um duelo mortal envolvendo Batman que ri Auge com os poderes do Manhattan, né? Contra aí os Vingadores Auges. Vocês decidiram essa votação, esse duelo, na votação aqui do canal, na aba da comunidade. Então muito obrigado a todo mundo que votou, comentou lá, sugeriu sugestões de lá também. Então muito obrigado. E claro, vai comentando aqui quais sugestões, quais próximos duelos que você quer ver aqui no canal. Lembrando, é o seu duelo mortal que você vai ter o direito de ver aqui no canal, beleza? E claro, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de conversas, comentários, opiniões sobre filmes da DC, da Marvel, personagens, filmes no modo geral, séries, enfim, assuntos em gerais, te convido a você conhecer o canal Saturn Day, que eu tô participando lá também, comentando, né, junto com um grupo de amigos. Então, se você quer ver mais sobre outros assuntos que eu também abordo, né, que eu vou abordar, se inscreve lá no canal Saturn Day, link aí na descrição ou no comentário fixado, que inclusive eu também troquei uma resenha lá com o Danilo e também com a Nath da crítica do Batman, do filme do Batman, The Batman. Então dá uma conferida lá que isso vai ajudar demais, vai dar um enorme apoio pra gente. E claro, pra você não perder nenhuma novidade de duelos, inclusive esse aqui, né, envolvendo o Batman aqui e os Vingadores, se inscreve no canal, cara. Se inscreve aqui, esse canal você vai ficar ligado, vai ficar antenado por tudo em relação a personagens da DC, Marvel, personagens de animes, mangás, light novel, qualquer personagem que você goste. É aqui que você vai estar sabendo por tudo, de tudo, todos os duelos mortais. Muito obrigado. Vamos aí começar primeiramente com o Batman que ri. Batman que ri, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: inteligência, quase onisciência, tendo uma consciência cósmica, preparo, distorção da realidade, pode criar e destruir mundos, magia, com o uso da magia negra, ele foi capaz de matar o espectro do multiverso sombrio, manipulação da mente, precognição, ele pode olhar para o futuro da sua própria linha do tempo, como o futuro de cada Batman do multiverso das trevas, manipulação da matéria do nível macro quântico, duplicação, ele pode duplicar a si mesmo, criação, ele pode criar mundos para poder prender os velocistas, absorção, ele pode absorver energia, telecinese, viagem dimensional, ele pode atravessar entre as várias realidades do multiverso, manipulação de energia, ele usa energia conectiva, que representa todo o poder positivo da criação, por ser energia de todas as crises das histórias da DC. Regeneração, Batman que ri Manhattan, ele pode se regenerar a cada molécula do seu corpo depois de se desintegrar. Imortalidade, manipulação de conceitos, manipulação do espaço e tempo, manipulação de altas dimensões, criou os 52 multiversos, velocidade irrelevante, ele pode acompanhar o Barry Allen, Wally West, Jay Garrick, perseguindo eles a qualquer lugar. Invocação, teletransportou-se seu exército inteiro, né, do Dark Multiverse, atrás do Barry Allen, Wally West e o próprio Jay Garrick. Com manipulação do tamanho, ele pode aumentar seu tamanho comparável a vários planetas e segurar o Sol na sua mão. E também, claro, o selamento, como ele selou lá a Perpétua. Já os Vingadores Auges, os membros que eu particularmente escolhi e que eu vou considerar que seria mais o legal, ideal para poder usar, seria Feiticeiro Escarlate, Cyclone mais Darkhold mais Vingadores Sem Rumos. Como ela não tem um auge em si, eu vou considerar todas essas versões dela aí, versões, vulgo, poderes dela que ela tem. Runic Thor, Hulk Below Hall, apesar de não ser uma versão, o auge do Hulk, mas sim é o Hulk sendo possuído pelo próprio Below Hall. Hércules, Rei do Caos, ou Caos. Doutor Estranho, clássico ou Doutor Multiverso. Capitão Marvel Binário 2022, atual agora. Marvel Azul, Sentinela fundido com o Void ou o próprio Void sozinho. Mônica Rambeau, Visão, Casa das Ideias. Wiccan, Demiurgo, que já participou também dos Vingadores. Homem de Ferro ou Deus de Ferro. Homem-Aranha Beyonder, Poder do Beyonder. Pantera Negra, Manopla do Infinito. Capitão América, a nova força. Starbrand, que é uma forma de energia que escolhe as pessoas. Por exemplo, o Hulk, que não é o próprio Hulk em si, mas sim o Vini, que possui o Kevin também. Dito isso daí, vamos agora para o combate.
Batman que ri, ele é naturalmente a versão maligna corrompida pelo Gaio do Riso do Coringa da Terra 22. O Coringa ele fez o Batman enlouquecer até quebrar sua regra de não matar, matando então o Coringa sendo então infectado pelo seu veneno. Aos poucos ele foi fazendo efeito e se tornando um psicopata pior do que ele é, com a total quebra de limites do próprio Coringa. Mas toda essa inteligência que o Batman sempre teve, com isso, todos os seus aliados da Batman família, por exemplo, né, a Liga da Justiça e todos os outros heróis, o Batman matou. E nessa terra só sobraram ele e o seu exército de Robin e zumbis. Batman que ele foi finalmente derrotado pela Mulher Maravilha, que foi capaz de fazer o seu laço ser mergulhado na forja da criação, depois ficando mais forte com as energias da anticrise. Depois de fazer isso, a Mulher Maravilha confronta o Cavaleiro das Trevas e luta com ele, e finalmente derrota ele, empurrando ele pro fogo da criação do final de tudo. A sua mera presença abalou a realidade, aconteceu todas as possibilidades do hipertempo e fez com que os deuses estremecessem. E ele é o deus mais poderoso do multiverso e possui todas as energias da crise, das próprias histórias. Ele casualmente criou 52 universos, abrindo as suas mãos. Ele iria também transformar o multiverso em uma arma para poder matar qualquer deus ou fonte no grande universo. Ele também é mais poderoso que a Perpétua e selou ela no resto da Muralha da Fonte. Thiago, quem é essa Perpétua e o quão poderosa ela é? Bom, basicamente, para poder resumir, tá? A Perpétua, ela é um membro das mãos cujo propósito é preencher o nada do Overvoid contra o multiverso sobre as instruções da fonte. Ela criou a primeira interação do multiverso DC principal. Ela também lutou de pé de igualdade contra outro monitor, a fusão dos monitores e o Forjador dos Mundos, quando ela ainda precisava desbloquear o seu poder. E quando ela teve seu poder total, foi desbloqueado, ela dominou completamente o Ultra Monitor. Batman que se tornou uma entidade tão poderosa, mas tão poderosa, que nem mesmo os maiores magos, heróis, seres cômicos ou entidades poderiam sequer parar o Batman que ri. Batman que ri, mesmo quando enfrentou a Perpétua, a disputa entre as duas entidades estava em um nível que abalaria todo o universo DC. O Cronista, uma entidade também, que veio do além, ele contém o Códex do Omniverso, onde ele pode ver cada criação passar, onde ele pode ver, observar cada situação das coisas. Naquele momento, ele via que a morte era certa para aquele multiverso. Naquele mesmo momento, quando o Batman que ri estava lutando contra a Perpétua. Além disso, o Batman que ri também lutou contra o Superboy Prime, que, diga-se de passagem, é um vilão, vulgo anti-herói, que é extremamente forte. Nessa luta entre esses dois, Batman que ri, mesmo sendo poderoso como ele é, ele não conseguiu derrotar o Superboy Prime. Vimos que o Prime se manteve 100% dominante na luta. Então temos que ter noção que o soco do Prime, socos sérios mesmo, tá? Poderia se inferir gravemente o Batman que ri. Os maiores pontos fortes do Batman que ri é a sua inteligência, por ter uma consciência cósmica capaz de fazer com que ele possa pensar em diversas formas possíveis. E o fator de inteligência nem é só por causa do up que ele teve, mas também porque nesse ponto ele é o ponto mais forte dele. Mesmo ele sem os poderes do Manhattan, Batman que ri foi capaz de barganhar, manipular a Perpétua, todos os heróis, vilões, multiverso em si. Além de que prendeu o Vingador Fantasma e o Espectro também. Vale a pena destacar que ele também conseguiu adquirir o poder do Manhattan, matando uma versão dele com uma faca de energia. Agora, é justo comparar uma entidade como Batman que ri que se tornou, né, com os Vingadores? Claramente que não, se a gente não for considerar o Up, né? Mas com o Up, os Vingadores sim têm ou teriam grande chance sim de encarar o Batman que ri. Mas não seria todos, obviamente. Então, para poupar tempo, eu vou citar só os que teriam mais chance de bater de frente com o Batman que ri. Hulk e Thor. Na HQ Vingadores Dissemble, quando Loki se uniu com o Surto para poder causar o Ragnarok, o Mjolnir do Thor foi destruído durante os eventos de Asgard e caiu, né? O Thor percebeu que ele teve que se tornar algo mais do que o melhor dos deuses poderia ser, mais do que um All-Father Odin. Thor foi para Hildestarf, onde conheceu Odin Force, a Odin Force, disfarçado de um menino. Ele então contou ao Thor sobre como Odin se tornou o pai de todos. Então ele passou pelos mesmos processos que uma vez Odin fez para poder se tornar um All-Father. Odin sacrificou um dos seus olhos para poder obter um imenso conhecimento, mas o Thor sacrificou 2 olhos. Ele então se enforcou na árvore de Yggdrasil para poder receber a magia das runas e conhecer todo o futuro e depois de tudo isso. Ele se tornou praticamente onisciente. Ele era forte o suficiente para poder parar o Mangog, que é capaz de enfrentar Odin. Mangog, que tem o poder de 1 bilhão de almas dentro de si. E ainda assim, por cima, né, apagou ele da existência. Thor facilmente quebrou barreiras dimensionais. Ele também destruiu a própria árvore Yggdrasil e aqueles que sentam acima das sombras, e também encerrou o ciclo de Ragnarok. Tudo em uma explosão. O que vale lembrar é que os deuses que sentam acima das sombras são comparáveis aos Beyonders. Na verdade, Loki, ele acredita que eles podem até mesmo ser os Beyonders, dito pelo
pelo próprio Loki, deus das histórias. O mesmo Loki que não conseguiu derrotar esses deuses, só apenas espantar eles. Os Beyonders são aqueles seres que mataram o Tribunal Vivo, o juiz do universo. E a Yggdrasil é a árvore do mundo, que contém infinitos universos complexos e totalmente formados. A mesma árvore que conecta vários reinos, que inclusive o reino do Below e do próprio criador, o Toa. Finalmente, quando tudo acabou, ele se tornou um só com o universo e caiu com um profundo sono de Odin. Hulk Below. Para explicar o Hulk, tá? Eu preciso explicar o Below, apesar de não ser um poder do Hulk em si, tá? É o Hulk que tem uma conexão direta com o Below. O que é o Below? E o lugar abaixo de tudo? O lugar abaixo de tudo é a profundeza mais profunda do inferno. A Marvel tem muitas estruturas e hierarquias do inferno, mas o lugar mais abaixo de tudo, o inferno, faz parecer pequeno para todos os outros infernos do reino do inferno. O Brian Banner confirma isso pra gente. Abre aspas aí pra ele. Muitos infernos têm hierarquias, estruturas, governantes e regras. Era apenas um lugar, como outros lugares, e isso é outra coisa, algo mais profundo, no fundo da realidade, por baixo de tudo, o conceito de inferno, a fundação, a rocha da cama, o lugar abaixo. Fecha aspas. O lugar abaixo está abaixo de tudo. Abre aspas de novo. Agora eu estava abaixo de tudo. O mundo de adega de pesadelo sob as tábuas do chão de tudo. Abaixo de tudo. Reflexão das criações está abaixo de nós. Abaixo de tudo. Fecha aspas. O lugar abaixo de tudo é literalmente o inferno devido ao fato de ser um lugar que nem mesmo o abaixo de todos tem a presença lá. Abre aspas. O inferno ele tem a ausência de Deus. Para estar verdadeiramente ausente, Deus deve ter estado presente uma vez. Deus deve ter pelo menos um rosto para poder afastá-lo de você. Mas há outro rosto que olha para você quando Deus se foi? Deus tem uma sombra? Fecha aspas. A Marvel explica que o lugar abaixo ele é oposto à criação, usando então Kabbalah, uma árvore da vida. O Clippot é o ponto mais alto da vida e a criação. É dito por ele, o narrador, abre aspas. No lado oposto está Talmiel, onde a grande unidade é dividida em forças disputadas, cada uma existindo às custas das outras, recusando-se a ser um, e se Clippot é um reflexo, então talvez essa sombra, o abaixo do lugar, seja o ponto mais baixo. Fecha aspas. Agora, o quão poderoso é aquele abaixo de todos? O The One Above All está ciente se a criação, o universo, antes do tempo e multi-eternidade, o espaço e o multi-infinito, foi criado quando o Galactus era Ganon. Aquele abaixo de todos é o originador da radiação gama, sendo capaz então de dar aos seres a terceira forma da radiação gama. Dito por ele o seguinte, abre aspas, essa gama pode às vezes agir não como uma onda ou partícula, mas como uma terceira forma desconhecida. Fecha aspas. A terceira forma é simplesmente a mutação gama com porte de ciência e magia que cria pessoas metáforas. Aquele abaixo de todos é todos que podem facilmente destruir planetas. Aquele abaixo de tudo manipulou seu tamanho e destruiu uma estrela. O The One Above All confirma como Mephisto, dizendo então o seguinte, abre aspas, o diabo nele é o mais forte do que eu, fecha aspas. Knu chegou a teorizar que o One Below pode ser até mesmo seu mestre. The One Below matou Frank Richard e Galactus apenas comendo eles. E esse acontecimento estava se referindo na HQ História do Universo Marvel, onde Frank Richard deveria se tornar o novo Galactus do nono Omniverso. Sim, adulto Frank Richard foi dito que ter poderes para poder criar uma quantidade ilimitada de realidade. Aquele abaixo de todos sobreviverá à destruição da multi-eternidade infinito e comerá o novo e nono Omniverso, o que foi confirmado pelo próprio líder, abre aspas, para ser a presença restante do multiverso, para destruir até que não haja nada além de você, eu vi isso acontecer. Fecha aspas. Para você ter uma ideia, a multi-eternidade tem camadas e a segunda camada, e é facilmente uma camada de fora, que é uma quantidade infinita de multiverso, e dependendo da ocasião, a multi-eternidade contém todas as continuidades ou literatura, já que ele é o próprio universo. Um abaixo de todos, vulgo Below, é literalmente a encarnação do lugar abaixo de quando a parte olhou para o próprio abaixo de todos. O que está abaixo de tudo é o oposto do que está acima de tudo, pois reside no lugar abaixo e que é, com citações mostradas em várias HQs, mas de forma diferente. Inclusive a própria citação do um acima de tudo, vulgo The One Above All, e a própria citação do um abaixo de tudo. Agora, um abaixo de todos tem uma fraqueza? Bom, literalmente não, né? Mas aquele que está abaixo de tudo é, mesmo sendo um simples ser, além da compreensão, ele também é um ser que não tem um corpo manifestado ou verdadeiro, e por isso que ele precisa de um corpo, abre aspas, a mente e a alma para vestir como uma máscara de um palco, porque não tem a mente própria, apenas desejos terríveis, fecha aspas. O The
Deanna Below Hall só pode interagir com o multiverso através de avatares, seres mutantes gamas, abre aspas. Só pode influenciar o nosso mundo. Você vê para trabalhar diretamente. Precisa de uma personalidade de anfitrião, uma alma pela qual ela pode falar e agir, fecha aspas. Resumindo, no final do Immortal Hulk, vimos que Below Hall e Deanna Below Hall são os mesmos seres, só que eles não são do mesmo nível de poder. Há uma diferença. Se você reparar na fala do Deanna Below Hall, quando ele diz, abre aspas, eu tenho todo o poder que você me dá, fecha aspas. Isso significa que ele é tão poderoso quanto o ódio que as pessoas alimentam dele. Quanto mais ódio, mais raiva, mais ressentimento, mais raiva do que há no mundo. Mais poderoso, o um abaixo de todos se torna. Só que isso é só a ponta do iceberg em si. Como muitas pessoas foram rápidas em apontar, durante o sétimo cosmo, o Deanna Below Hall não pode agir no nosso universo sem um hospedeiro. E para finalizar essa questão aí, isso significa que o Deanna Below Hall não é tão poderoso quanto o Deanna Below Hall, pois não é tão vinculado como o Toba é. E o Toa se torna o Toba quando eles têm que se tornar mal e fazer coisas desagradáveis. O Toa explicou que essa transformação é semelhante a como, por exemplo, a do Bruce Banner muda para o próprio Hulk. Agora Hércules Caos. Como deus do Olimpo da força também, Hércules é fisicamente o mais forte de todos os olimpianos existentes, se tornando então um dos heróis mais fortes e poderosos do universo, rivalizando então com o próprio Hulk e Thor em força bruta e combate. Semelhante então a Atlas e Gilgamesh, Hércules é imensamente forte e pode suportar pesos infinitamente massivos, incluindo os próprios céus, depois de ter exilado do multiverso e ser devolvido à realidade normal por Amadeus Cho. O Hércules ele foi imbuído pelo poder incrível do poder da distorção da realidade. Ele usou esses poderes para poder combater a ameaça que se aproximava do rei do caos, né, que era o Mikaboshi, né, cujo poder ameaçava consumir todo o multiverso. Só a presença do Hércules causou a reação nas mentes do Dr. Voodoo, Emma Frost e Garoto Marvel, e começar a destruir tudo em sua volta. Surrou o próprio conselho de divindade, foi capaz de congelar o tempo e ao redor do mundo em si, para poder impedir vários acidentes, foi capaz de invocar a eternidade. Ele convocou o esquadrão de Deus, sendo então a Cersei, Galactus e Sufita Prateado. Foi capaz de vencer e literalmente matar Zeus, mesmo sendo empalado por Atena, foi como se não fosse nada para ele. Obviamente ele também chegou a lutar contra o Rei do Caos, uma entidade capaz de aniquilar todo o multiverso ou o universo Marvel, uma entidade que só o Hércules upado poderia lidar naquele momento. E para finalizar, ele foi capaz aí de restaurar a realidade ao curto de todos os poderes divinos dele. Já o Visão, Casa das Ideias, esse se não for o áudio mais poderoso dos Vingadores e da Marvel, ele é um dos, né? Visão tem um acesso ao poder das Casas das Ideias, o que significa que ele também tem um acesso a todas as narrativas de todas as coisas da Marvel, além do próprio Anjo do Thor. A sua luta contra Nyx, a escuridão, ele era o herói superior a todos ali, literalmente o herói de um papel. Ele sabia que fazia parte das histórias da Marvel, ele poderia convocar infinitas histórias, heróis, narrativas para poder lutar contra Nyx na casa, apenas imaginando eles. Ele mostrou ter esse poder e as possibilidades, a luz da pura possibilidade de onde vem a criação, porque ele foi abençoado com a luz que é tudo isso, e também inspiração, a luz do espírito humano que faz a história da Marvel, no caso aí o roteirista, né? Ele também tem os poderes de uma realidade que ele não segue regras, ele encontra coragem na mais pura noite. Foi afirmado que o Visão e os heróis tinham o poder da casa, já que a Nyx era quem estava contra ela, como sendo então apenas escuridão e nada de luz. O Visão então mostrou que pode convocar todos os tipos de narrativas, e assim com o poder da luz, ele queimou a Nyx e todas as possibilidades dela ganhar contra ele. Isso apenas da Nyx ser literalmente a anti-história, do lado sombrio das histórias ou a noite escura que vem depois de um dia mais claro. Ela estava até recriando a casa, mas nem de longe ela tinha um poder 100% da Casa das Ideias poderia oferecer, ao contrário do Visão, que obteve 100% dos poderes da casa. A Casa das Ideias está além do verdadeiro Nexus. Homem-Aranha Beyonder, Peter Parker obteve o poder passageiro muito grande, mas o que é um dos áudios mais poderosos da Marvel em si, né, o Homem-Aranha, em Guerra Secreta de 2010, ele demonstra seus poderes que obteve dos Beyonders. O único defeito desse áudio do Homem-Aranha é que ele tem um pouquíssimo feito, tá? Mas seus feitos são de derrotar, por exemplo, Galactus, Homem-Aranha, Dr. Octopus, Homem Molecular, Encantor, Rei do Crime, Electro, Kang, Ultron e muitos outros vilões com extrema facilidade. Tipo, muito fácil. Peter Parker teve a capacidade de ter a consciência cósmica gigantesca. Peter se mostra que quando ele ganhou os poderes, ele se tornou onipresente, onisciente e onipotente. Ele mostra que ele também refez toda a criação com o poder do Beyonder. Agora, refazer a criação, com certeza está englobando tudo na Marvel, como por exemplo, o multiverso inteiro. Quem vence? Olha, é óbvio que o Batman que ri no auge, em seu auge, sim, poderia vencer a maioria dos Vingadores, mas não todos. A disputa em quem poderia bater de frente de igual para igual seria com o Hulk e Thor, Below Hall, se você
considerar ele como sendo parte do Hulk, afinal a Porta-Vista está conectada ao Hulk. E o Visão da Casa das Ideias, Homem-Aranha e o Hércules, acredito que sim, dariam trabalho pro Batman McKee, mas o problema do Homem-Aranha, Beyonder, é que ele tem pouquíssimos feitos e o poder que ele, que ele demonstrou ali, durou muito pouco. Então eu não acho que o Homem-Aranha teria muita chance contra o Batman McKee. Já o Hércules, por mais forte e poderoso que ele foi, talvez para ele tentar acabar com o Batman McKee, ele teria que sacrificar os seus poderes para poder ferir gravemente o Batman McKee. Mas ainda assim seria arriscado. Afinal, o Batman McKee só foi derrotado ao ser jogado no sol no fim do tempo. Só foi essa forma que o Batman McKee ele foi derrotado. Mesmo na luta dele contra a Perpétua, quando o Batman McKee ele foi ferido lá no braço, quem lembra disso? Ele logo depois se recuperou, cara. Então acho muito difícil também do Hércules conseguir vencer o Batman McKee. Já o Hulk e Below Hall seria interessante, mas que não é o Hulk em si, como eu falei, mas sim o Toba dentro do corpo do Hulk. Agora, como o Toba ele é uma forma maligna do Toa, manifestar sua forma de maldade, Só que o Toba ele não é nem de longe mais poderoso que o Toa, pois há uma diferença, tá? Ainda assim, o Toba ele ser derrotado seria muito complicado. Primeiro que o Toba precisa de um corpo para poder sair do seu reino, tá? Segundo que o Toba também tem um conceito bíblico, assim como o Lúcifer da DC também tem. Só que nem tanto, Agora, se fosse considerar o Hulk, eu consideraria o Hulk imortal. O Imortal Hulk tá em si, não deve o Hulk, que tá possuído pelo Below Hall. Afinal, não é o Hulk em si, mas sim uma entidade possuindo o próprio Hulk. Enfim, para resumir a história, não, eu não acredito que o Batman McKee possa vencer Below Hall. Isso é para mim, tá? Mas nem é questão de poder em si, mas sim porque é complicado dizer se seria tipo, assim, comparar o Batman McKee com o Lúcifer da DC, entendeu? Tipo, quem venceria? Pra mim, o Lúcifer ele venceria, entendeu? E no caso do Below Hall, pra mim o Below Hall venceria por já ter um conceito maligno e supremo na Marvel, digamos assim, Agora, já o Runic Thor, ele é comparável aos Beyonders, tem a capacidade de vencer o Tribunal Vivo e muitas outras entidades, por ele ter conseguido derrotar todos os deuses que sentam acima das sombras, que podem ser comparável aos Beyonders ou por seus próprios Beyonders em si, tá? O Runic Thor, na minha opinião, ser comparado ao próprio Beyonder, sim, é válido. E pra quem já viu o duelo mortal que eu fiz do Batman aqui com o Beyonder pré-Hitcon, sabe que pra mim o Beyonder sim tem capacidade, teria sim capacidade sim de vencer o Batman McKee. E o Runic Thor também teria totais chances de vencer o Batman McKee. Batman McKee, ele vence todos os Vingadores? Não, não vence. Muito provavelmente ele sim poderia perder pro Runic Thor ou pro Hulk Below Hall, caso você considere o Below Hall possuindo o Hulk, tá? Aí vai de você. E o Visão, é claro, o Visão, eu nem preciso falar muito, ele literalmente reescreveria completamente o Batman McKee, sem mais nem menos. Acredito que nem precisaria de muito. Ele levar o Visão, ele derrotaria todo o multiverso da DC em si, como tiver que tá ali na frente dele. Derrotaria o Batman McKee, o Dr. Manhattan, Perpétua, até o Lúcifer se bobear e derrotaria, entendeu? Então, tipo assim, não, Batman McKee, ele não derrota todos os Vingadores nos seus auges, mas derrota a maioria, uma grande parte ali sim. Mas eu quero saber de você, você concorda? Você discorda de mim? Você tá puto comigo porque eu falei que o Batman McKee, ele não derrota todos os Vingadores? Comenta, cara. Lembrando, de forma respeitosa, o que você acha? O que você acha que poderia acontecer? Lembrando, quer ver outros duelos com o Batman McKee ou algum dos Vingadores aqui? Comenta, sugira aqui nos comentários qual o próximo duelo mortal que você quiser que eu traga aqui, rapaz. Vai ser uma enorme honra trazer o seu duelo. E claro, para você receber esse duelo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Muito obrigado, se inscreva aí, valeu, falou e até mais.